Se você ainda não faz parte desta família de fé, se inscreva agora. Você vai querer ver o que vem por aí. Em 1918, um padre italiano acordou numa cela de convento, com as mãos, os pés e o lado sangrando. As feridas não cicatrizavam, não infeccionavam, não tinham explicação médica. Elas ficaram abertas. Por 50 anos, esse padre era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Profetizou acontecimentos que só ocorreram décadas depois. Sentia cheiro de perfume quando milagres estavam prestes a acontecer, e curou pessoas que os médicos haviam desistido. Ele não era personagem de romance, era um frade capuchinho simples, de San Giovanni Rotondo, no sul da Itália. Seu nome era Francesco Forgione. O mundo o conheceu como Padre Pio, e o que vou te contar agora, a ciência não conseguiu explicar até hoje. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma aldeia pobre, no sul da Itália. O pai era um camponês simples. Chegou a emigrar para os Estados Unidos para pagar os estudos do filho. A família vivia com muito pouco, mas carregava uma fé profunda. Desde criança, Francesco via e ouvia coisas que ninguém mais via. Aos 5 anos, contou à mãe que havia visto Jesus e Maria. A mãe não se assustou. Ela apenas disse: "Continue rezando, filho." Aos 15 anos, Francesco entrou para os frades capuchinhos. Aos 22, foi ordenado sacerdote. Mas o que aconteceu depois da ordenação, ninguém estava preparado para ver. 20 de setembro de 1918, Padre Pio estava em oração, quando entrou em êxtase. Quando voltou a si, as mãos, os pés e o lado estavam sangrando. Eram as chagas de Cristo, os estigmas. O Vaticano mandou médicos para examinar. O Dr. Luigi Romanelli, chefe do hospital de Boleta, examinou as feridas diversas vezes. O laudo dizia: feridas profundas, sem infecção, sem cicatrização. Os médicos não tinham explicação. As feridas sangravam todos os dias. Durante 50 anos, elas nunca cicatrizaram. Quando Padre Pio morreu, em 1968, as chagas fecharam completamente, sem cicatriz, sem marca, como se nunca tivessem existido. Mas os estigmas eram só o começo. O general Luigi Cadorna, comandante do exército italiano, estava prestes a tirar a própria vida. Após uma derrota devastadora, um frade entrou silenciosamente no quarto, olhou para ele e disse apenas: "Não faça isso." Anos depois, o general visitou Padre Pio e o reconheceu imediatamente. Era o mesmo frade, mas Padre Pio nunca havia saído do convento. Outras pessoas relataram o mesmo. Doentes afirmavam que ele aparecia em quartos a centenas de quilômetros de distância. Um piloto americano relatou que tentou bombardear San Giovanni Rotondo durante a Segunda Guerra Mundial, mas viu um frade diante do avião e não conseguiu lançar as bombas. Quando pousou, mostraram a ele uma fotografia. Era Padre Pio. Padre Pio passava até 18 horas por dia no confessionário. Pessoas vinham de toda a Itália para se confessar com ele. As filas duravam semanas, mas o que mais impressionava era uma única coisa: ele sabia, antes que alguém falasse. Padre Pio já conhecia os pecados daquela pessoa. Há dezenas de relatos documentados de pessoas que ouviram dele coisas que nunca haviam contado a ninguém. Algumas chegavam sem arrependimento, e ele dizia: "Volte quando estiver pronta." Não era crueldade, era misericórdia. Padre Pio acreditava que a confissão sem arrependimento não libertava ninguém. Seu diretor espiritual escreveu: "Padre Pio vê as almas como Deus as vê." Em 1959, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima percorria a Itália de helicóptero. Padre Pio estava gravemente doente. A rota não incluía San Giovanni Rotondo, mas o helicóptero desviou, sem explicação. Padre Pio foi levado em cadeira de rodas até a pequena igreja. Quando viu a imagem, começou a chorar. Beijou os pés de Nossa Senhora e disse: "Mãe minha, agora partis, e ainda me deixais sofrendo." Então aconteceu um arrepio, uma onda de calor, e Padre Pio exclamou: "Estou curado." No dia seguinte,
voltou a celebrar missa. A doença havia desaparecido completamente. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, Padre Pio tinha 81 anos. Passou a noite em oração. Celebrou sua última missa, ainda de madrugada. Ao terminar, olhou longamente para o crucifixo. O silêncio dentro da igreja parecia diferente naquela noite. Pouco antes das 2:30 da manhã, ele disse: "Vejo duas mães. Uma é a minha mãe terrena, a outra é a celeste." E então, Padre Pio morreu, em paz. Os que estavam presentes relataram imediatamente: as chagas das mãos, abertas por 50 anos, haviam desaparecido completamente, sem cicatriz, sem marca, como pele nova. E o quarto começou a exalar um perfume intenso de rosas, o mesmo perfume que acompanhava Padre Pio. Quando milagres aconteciam, pessoas presentes disseram que o aroma tomou todo o ambiente. 200.000 pessoas foram ao funeral de Padre Pio. Em 2002, o Papa João Paulo II o canonizou oficialmente. Hoje, Padre Pio é um dos santos mais venerados da Igreja Católica. Seu santuário, em San Giovanni Rotondo, é hoje um dos lugares de peregrinação mais visitados do mundo. Milhões de pessoas passam por lá, procurando esperança, procurando cura, procurando fé. Porque a história de Padre Pio ainda comove tanta gente, não é apenas pelos milagres, é porque por trás de cada milagre havia um homem que sofreu muito e nunca deixou de confiar em Deus. Padre Pio foi investigado, suspenso de celebrar missa, proibido de escrever cartas, vigiado por agentes do Vaticano, que suspeitavam de fraude, mas ele permaneceu em silêncio, sem revolta, sem amargura. Mesmo sofrendo, Padre Pio continuou sorrindo para quem precisava de esperança. Ele dizia: ore, espere e não se preocupe. A ansiedade não ajuda em nada. Nosso Senhor está conosco. Isso é tudo. Ore, espere, confie. O mesmo Deus que fez milagres através de Padre Pio é o mesmo Deus que cuida de você agora. Vamos orar com as palavras do próprio Padre Pio. Senhor, eu não peço para ser liberado do sofrimento, peço força para suportar com amor tudo aquilo que tu permitires. Que cada dor seja uma oração, que cada lágrima seja uma oferta, e que no fim eu te encontre da mesma forma que Padre Pio te encontrou, com as mãos abertas e o coração em paz. Amém. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com quem você ama. Padre Pio passou a vida inteira ajudando pessoas. Agora você pode levar essa mensagem até quem precisa. E se ainda não faz parte desta família, se inscreva agora. Aqui tem história, oração e fé todos os dias. Deus te abençoe. Até a próxima.